Mas fala conosco ainda na palavra, Deus. Eu creio que o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, ó Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça, porque toda honra e toda glória são somente Tu, ó Pai. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Voltando ao tema, a sua origem não determina o seu futuro. Nós acabamos de ler um pouquinho da história de Ezequias, um dos grandes reis de Jerusalém, de Judá. O rei Ezequias, como eu estava falando para vocês, agora vai fazer um pouco de sentido, porque a sua origem não determina o seu futuro. O rei Ezequias, ele era filho de Acás. Acás foi um dos piores reis que reinaram sobre Judá. Porque quando Salomão morreu, o reino, que era grande, foi dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul, que era Israel e Judá. E Deus fez uma promessa para Davi, que a descendência dele reinaria sobre Judá. E o rei Ezequias era descendente de Davi. E quando a gente fala sobre Acás, que era o rei anterior, lá no capítulo 28, nos diz que Acás não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, Ezequias não teve uma boa referência de pai. E infelizmente, nós homens vemos aí muito. Hoje em dia existe uma falta de pai. O que o mundo mais tenta hoje em dia a todo custo é acabar com a figura da paternidade. Porque é patriarcado, porque é machismo, porque é isso, porque é aquilo. Só que tudo isso tem um alvo, que é a família. Uma família como Ezequias aqui, ele cresceu vendo tudo que era de ruim. Se a gente for listar aqui, eu fiz uma lista de coisas que o pai dele fez que não agradaram aos olhos do Senhor. O reinado de Acás foi um reinado cheio de turbulências. O povo estava pagando altos impostos para outras nações. Uma das coisas que ele fez, ele fechou o templo, abandonou o templo, ele abandonou a presença de Deus, porque o templo naquela ocasião simbolizava a presença de Deus. E ele criou altares a outros deuses, coisa que Deus já tinha dito para não fazer. Além de tudo, ele ofereceu os filhos dele em sacrifício a outro Deus também. Queimou incenso. O povo padecia. O reino dele perdeu o território para os inimigos. E ele tentou fazer aliança com os assírios ainda. E nessa tentativa da aliança ele pegou aquilo que era sagrado, que estava na casa de Deus, e tentou levar como aliança militar para os assírios. Só que além dele ficar sem aquilo que era sagrado, que eram as coisas da casa de Deus, ele ainda começou a pagar imposto para os assírios. Agora imagina isso, uma criança, um adolescente crescendo em meio a tudo isso. Mas era um rei, morava num palácio. Mas imagina a mente de Ezequias. Imagina a referência paterna, o pai dele, que ele viu ali, o rei, ele via fazer tudo isso de errado, e via o povo indo em decadência, via o reinado só não perdeu pela misericórdia de Deus, porque houveram tentativas. E se você depois ler com calma a história, o rei Ezequias, ele é um rei que depois de Davi, eu amo a história de Davi, é uma história que Davi foi um cara fora de série. Mas a história de Ezequias também é uma história assim que traz aos nossos corações coisas que fazem a gente refletir. E no rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez quando assumiu o reinado, ele foi e reabriu a porta do templo, ele restaurou a comunhão com Deus. Mas ele não só abriu, ele mandou limpar. E isso nós temos que trazer para nossas vidas. E hoje é culto de libertação. Sabe o que Ezequias fez?
ele mandou os levitas e os sacerdotes fazer uma limpeza na casa de Deus. E naquela época a casa de Deus era o templo. Hoje a casa de Deus, olha para o seu irmão, você está vendo a casa de Deus aí. Fala para ele, você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. E às vezes durante algumas situações, nós nos distanciamos da presença de Deus. E nós nos enchemos. Porque tem um ditado que fala assim, você é o que você come. Agora eu te pergunto, o que você tem se alimentado? O templo estava sujo. O templo estava cheio de coisas, de sujeira. O que nós temos consumido? Ah, mas é comida? Não só comida, mas o que você tem consumido de vídeo? O que você tem consumido na internet? O que você tem consumido? O que você ouve? O que você tem deixado entrar na tua casa? E o templo estava sujo. O templo estava cheio de imundícies. E a primeira coisa que ele fez, mandou reabrir e reparar as portas. Porque Jesus, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus, ele bate na porta do nosso coração. E ele está à porta do teu coração nessa noite. Eu não sei o que você tem passado, mas ele está batendo na porta do seu coração. E nós temos que fazer uma limpeza. E eu digo mais para vocês, nós temos que fazer uma limpeza todos os dias. Porque todos os dias nós somos alvos do inimigo de um monte de coisa que o mundo lança por aí. E inconscientemente nós começamos a relativizar. Aí que está o problema. Porque você está no seu trabalho, quando você começa a conversar com alguém ali, você conversa não, mas chega alguém que está em infidelidade com a esposa, ele começa a conversar, na primeira vez que você ouve, você fala assim, meu Deus, misericórdia. Na segunda vez, ele já fala, não, mas a minha esposa era assim, aí você já começa a falar, não, mas espera aí, a esposa não... Na terceira vez já está normal para você. E quando nós começamos a relativizar o pecado, quando nós começamos a achar que está normal, aí mora o perigo. Aí que você está a um passo de se desconectar da presença de Deus. Porque Deus é santo. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão. O que você tem consumido, o que você tem lido, o que você tem consumido nos canais digitais hoje em dia, o que você tem deixado entrar na sua casa, que até um tempo atrás, entrar na sua vida, que até um tempo atrás você olhava e falava, meu Deus, isso não. Daí a pouco, você já está achando normal. E quando você menos esperar, você vai estar replicando. Você vai estar fazendo também. Eu imagino que o rei Acaz, que era o pai de Ezequias, ele talvez via um ali adorando outros deuses. Daí a pouco ele estava ali, é a cultura deles, deixa eles. Quando ele menos viu, ele estava queimando o filho dele para esses deuses. Ele colocou a nação debaixo de altas cargas de impostos, quebrou e devastou Judá. Ele foi um rei tão mau, o rei Acaz, que quando ele morreu, ele não foi nem enterrado junto com o sepulcro dos reis, ele foi enterrado em outro canto. Agora imagina diante de tudo isso, um menino de 25 anos, eu tenho 31 anos, mas hoje nos meus 31 anos, olhando para o Pedro que tinha 25 anos, eu começo a pensar, falo, nossa Deus, como eu era menino, como eu falava como menino, eu agia como menino e pensava como menino. E daqui a alguns anos eu vou ter 50, vou ter 49, a idade do pastor Gil, e eu vou olhar para os meus 30 e vou falar, meu Deus, como eu era menino. E a nossa vida tem que ser assim, tem que ser uma constância, tem que estar sempre, a gente tem que estar evoluindo. Quantas vezes você já pensou lá atrás e falou, nossa Deus, quando eu tinha 20 anos eu fiz tal coisa, que vergonha, eu não acredito que eu fiz isso. Agora imagine diante de tudo isso, um menino de 25 anos assumiu uma nação quebrada, que estava sobre altas cargas tributárias, sob forte ameaça de invasão, só não tinha sido invadida pela misericórdia de Deus, perdendo território.
E o exemplo que ele tinha era o pai dele, que tinha feito tudo isso que a gente falou. Mas o que ele fez? Primeiro ele mandou consertar a porta do templo. E nessa noite Deus te chama para você reconsertar a porta do seu templo. Sabe por quê? Porque a porta é onde entram as coisas. A porta, sabe qual que é a porta hoje em dia? A porta é o seu ouvido. A porta é o seu olho. O que você tem deixado entrar por essa porta? O que você tem aceito que entre por essa porta desse templo que é você? Primeira coisa, ele mandou reparar a porta. E nessa noite Deus quer reparar a porta da sua vida, para que você não aceite que qualquer coisa entre, que qualquer coisa comece a minar no seu coração e te afaste da presença de Deus. Sabe por quê? Meu pai sempre me diz algo que faz muito sentido, que ninguém tropeça em pedra grande, todo mundo tropeça em pedra pequena. Sabe por quê? A pedra grande você vê, você desvia. A pedra pequena não. Ah, não vou tropeçar. Aí você vai pluf. Nenhum alcoólatra começa tomando uma garrafa de pinga ou de uísque. Ele começa uma dosinha. Isso é de pouquinho. E isso, quando você vê, você está relativizando. Ah, não, mas uma cervejinha só, é só uma. Não, é só duas. Só duas, eu estou de boa. Não, é só 3. Quando você vê, você já... As pessoas se perdem nisso. Ele reparou as portas do templo. Deus está reparando as portas da sua vida nessa noite. Depois que ele reparou para não entrar mais nenhuma sujeira, ele foi lá e falou: não, agora que as portas estão firmes, não vai entrar mais sujeira, vamos fazer uma limpeza. E quanta coisa inútil a gente carrega na nossa vida. Eu mesmo, esses dias peguei o meu celular para fazer uma limpeza, um tanto de foto e print inútil. Agora, se no celular a gente acumula tanta coisa inútil, imagina aqui. O que você tem armazenado, o de informação inútil, que não vai te levar a lugar nenhum, você tem armazenado. De memórias inúteis que não vão te levar a lugar nenhum, você tem que armazenado. Tente guardar no seu coração as boas memórias com Deus, porque a Bíblia nos diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Depois que ele mandou fazer uma limpeza, e nessa noite, eu também quero convidar você a fazer uma limpeza no seu coração, a fazer uma limpeza na sua mente. Quanta preocupação desnecessária que às vezes a gente coloca, que a gente fica: meu Deus, eu estou achando que eu acho que eu vou ter alguma coisa, pai, e o coração acelerado, e aquela situação enroscada, que você fala: meu Deus, e agora? E a situação às vezes não resolve, e você vai dormir no outro dia e fala: não resolveu. O que adiantou você ficar tão acelerado? Tem situações, irmãos, que não é para você resolver, é só para você orar e colocar na mão de Deus, que no tempo certo Ele vai resolver. E nós, na nossa ansiedade, na nossa pequenez, na nossa meninice, não sabemos lidar com isso. E eu me incluo nisso também. Depois de mandar fazer uma limpeza, porque se a gente for ler tudo isso aqui, depois você lê na sua casa, fica de tarefa, porque se a gente for ler, a gente não vai acabar o culto aqui meia-noite, 1h da manhã, a história de Ezequias. Mas eu estou resumindo para você. Ele mandou limpar o templo. Faça uma limpeza. Às vezes precisa fazer uma limpeza. Eu mesmo esse dia também peguei fazer uma limpeza nos meus e-mails. Um monte de e-mail, tudo inútil, pastor. Tudo coisa lá que já não fazia mais sentido eu ter ali. Só que aquela coisa que está ali está ocupando espaço. E está ocupando espaço de uma coisa boa, que poderia às vezes dar um start na tua vida. Aquela informação inútil, aquele sentimento que você tem guardado no seu coração, está ocupando espaço de um sentimento que Deus quer colocar, de um sentimento de amor, e até mesmo de um espaço que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Porque dentro de cada um de nós, o nosso Deus é tão grande, mas dentro de cada um de nós tem um buraco que só pode ser preenchido por Ele. Não vai ser preenchido por relacionamento, por casamento, por filho, por nada, é só por Ele. Ele mandou limpar. Limpou? Agora vamos restaurar. Restaurou tudo, deixou tudo bonitinho, agora vamos estabelecer o culto a Deus.
Vamos chamar a presença de Deus de volta para cá, para o nosso meio. Porque essa sujeira nos afasta de Deus. E nessa noite nós temos que chamar a presença de Deus, porque ela já está disponível para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. Aí não só isso, depois que chamou a presença de Deus, ele fez algo ainda mais inusitado. Ele, lá no capítulo 30, ele reuniu o povo para celebrar a Páscoa. O que é celebrar a Páscoa? A Páscoa não é só o coelho, não é só ovo de Páscoa. A Páscoa foi quando Deus fez o maior milagre que esse povo tinha vivido até então. Foi ter tirado eles do meio do Egito, onde eles eram servos, para trazer eles para a terra prometida. E eles estavam morando na terra prometida. Só que, como eu disse para vocês, a gente começa a relativizar as coisas, torna-se normal. Eles esqueceram que Deus tinha aberto o mar, que Deus tinha feito sair água da rocha, que Deus tinha feito chover maná, que Deus tinha mandado a carne para eles quando eles estavam com vontade, que Deus tinha mandado uma nuvem para eles não se queimarem, que Deus tinha feito uma coluna de fogo para eles se aquecerem durante a noite. E tudo isso se perdeu, porque a pergunta é: quanto tempo leva para que nós esqueçamos os milagres que Deus faz na nossa vida? Daqui a pouco isso torna normal, você fala, já está normal. Deus faz aquele milagre assim, uau, muda a nossa vida. E daqui a pouco a gente esquece. E isso nos afasta de Deus. O que o Ezequias chamou o povo e falou: vem cá, vamos lembrar de onde Deus tirou a gente. E às vezes é necessário que façamos nas nossas vidas, na nossa casa, uma Páscoa. Não estou falando a Páscoa de ovo, mas a Páscoa de lembrar de onde Deus nos tirou e da onde Deus tem colocado a gente. Porque quando você fizer isso, se todos os dias você fizer isso, você nunca mais vai ter motivo nenhum para reclamar. Porque nós éramos indignos, nós somos indignos de estar na presença dEle. Mas por amor, eu posso estar aqui, você pode estar aí. Nós temos um lugar para adorar, e quando nós dobramos os nossos joelhos, ou quando abrimos as nossas bocas, a presença de Deus vem, e ela toma conta do lugar. Porque Deus nos ama. E não importa de onde você veio, não importa o que falaram para você, não importa qual foi a sua referência. Eu quero apresentar uma referência maior que todas essas coisas, que é Jesus. Quando nós começarmos a olhar para Cristo em meio às dificuldades, quando nós repararmos as portas, limparmos o nosso coração, restabelecermos o culto à presença de Deus. Você restabelece o culto quando você dobra o seu joelho lá na sua casa, e quando você fala: Jesus, estou aqui, Pai, fala comigo, o que o Senhor tem para falar comigo? Você restabelece os cultos. Aí nos dias difíceis, faça uma Páscoa no seu coração, na sua mente, para você lembrar os grandes milagres que Deus já fez na tua vida. E no final de tudo isso, o rei Ezequias, que estava findado ao fracasso, porque ele não tinha referência nenhuma, lá em 2 Reis 18:5 diz assim: o Senhor, no Senhor, ele está falando de Ezequias, tá? No Senhor, o Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve outro semelhante entre os reis de Judá, e nem os que foram antes dele. De quem não tinha referência, ele se tornou a referência. E em nome de Jesus, na sua casa, na sua família e no seu trabalho, você será a referência, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplaude e glorifique a Ele. Aleluia, Pai. Queria convidar o pastor Gil para cá, para nós estarmos orando. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Você foi abençoado? Obrigado, Pedro. Irmãos, Pedro disse uma coisa, que às vezes a gente tem que fazer uma limpeza. É verdade ou não? É ou não? Eu conheço, ontem eu vi um pastor que para mim é referência, eu gosto muito dele. E é muito conhecido de todos aqui. E até para não denegrir, eu não vou citar o nome. Eu gosto muito dele, mas eu vi ele muito nervoso no altar. E aí postaram, né? O dia de fúria dele, coitado.
de que alguma coisa... Quem já teve um dia ruim? Quem já teve um dia ruim? E você fala... E aí você acaba despejando, né? Você não queria falar daquele jeito, mas você acaba falando. E ainda bem que tem pessoas para entender, né? Ainda bem que tem pessoas para entender, mas por infelicidade acabou falando do que o coração naquele momento estava cheio. E às vezes, irmão, basta uma palavra. Você pode ter tido uma vida inteira na presença de Deus. E uma palavra, às vezes parece que põe tudo. Por isso que precisa fazer limpeza. Não é verdade? Eu conheço um monte de pessoas boas, crentes, servos e servas do Senhor, boas pessoas, mas que foram deixando o coração se encher e não perdoar. Tem que perdoar, né? Perdoar não é um sentimento. Quem sabia? Quem sabia que perdoar não é um sentimento? É humano, assim como o amor. Tem gente que acha que o amor é um sentimento. Ah, eu sinto que eu estou amando. Não tem sentimento. Amor é um mandamento. Amém? E aí a pessoa vai guardando, e um dia fala do que o coração ficou cheio, não fez uma limpeza. Fica de pé, vamos orar. Ainda bem que Ezequias não se encheu do que ele viu, né? Ainda bem que Ezequias não se encheu do exemplo, do mau exemplo, da falta de referência. Não é verdade? Se tem uma coisa que nós cristãos temos que ser, é referência. Amém? Lá no teu bairro, na tua rua, nós moramos num lugar onde havia poucos crentes. Nós éramos os primeiros. Para a glória de Deus, agora tem um monte de crente. Mas como tem crente magoado, né, irmãos? Ferido, né? Como é ruim, né?